Muito boa noite a todas e todos. Meu nome é Carlos Eduardo Machado, eu estou primeiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros e tenho a honra de estar presidindo a sessão em substituição ao nosso presidente Sidney Sanches, que, por motivos profissionais, não pôde estar presente. Essa é a 110ª sessão ordinária híbrida do Instituto, gestão 2022-2025. Começando pela minha autodescrição, meu nome eu já disse, sou do sexo masculino, cor da pele clara, olhos castanhos, formato arredondado, tipo físico mediano, não estou com peso acima do, do estabelecido para a minha altura, descrevo minha roupa, estou com um terno preto, gravata cinza, camisa branca, uso óculos, um óculos preto, tenho uma barba rala branca e cabelos brancos também. Não uso maquiagem nem joias e estou ao centro da mesa, sentado na cadeira de Montezuma, e tenho à minha direita a minha querida secretária Edmê Cardoso e ao meu lado esquerdo, hoje, como secretário ad hoc, nosso querido Agostinho. Muito bom ter você aqui, Agostinho. Tá um prazer. Você é uma grande figura. E a Edmê também aqui, do meu lado direito. Comunicados da presidência, não tenho nenhuma comunicação especial, apenas registrar que hoje tivemos o lançamento de 2 livros aqui no plenário do EB, o livro do Rafael De Piro e do professor português também, Manuel Valente, professor Manuel Valente, que foi sobre cadeia de custódia, e o Manuel De Piro sobre o sistema brasileiro e lusitano, na imparcialidade do juiz, notadamente a questão do juiz de garantias, do juiz que atua no inquérito policial, se deve ele e se pode ele atuar também na instrução criminal, hoje em dia não pode mais perante a legislação brasileira, assim como perante a legislação portuguesa, onde o juiz fica impedido automaticamente. Feito esse registro, passo a palavra aqui para nossa querida Edmê. Boa noite a todos. O meu nome é Edmê. Eu estou diretora secretária do IAB. Eu sou uma mulher negra, os meus cabelos são grisalhos, meus olhos negros, meu nariz levemente achatado. Eu tenho 1,65 m, não uso maquiagem, estou com um batom apenas. Estou com um blazer preto, um vestido branco e preto e uma echarpe branca e preta. Torcemos para que tenhamos todos uma excelente sessão. Obrigado. Vou fazer os registros, Sérgio. Agostinho, você com a palavra para fazer aqui sua saudação aos membros. Você hoje estreando como secretário aqui na mesa do Instituto e para fazer a autodescrição e qualquer consideração curta que você queira fazer. Eminente presidente, doutor Carlos Eduardo, doutor Edmê, estou tendo a honra, na qualidade de membro, de estar aqui ao lado do presidente, na qualidade de secretário ad hoc. Eu sou negro, estou de terno, azul, gravata vermelha, não uso barba, não uso óculos, e o cabelo não tenho. Essa é a minha descrição. Muito obrigado, Agostinho. Nossa secretária aqui, a Edmê, me passou os presentes na sala virtual. Nosso Miro Teixeira, presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutora Karina Barbosa, eu vejo aqui doutor Raudênio Costa também, doutora Késia, e Joicimar Tejo, e Karina Barbosa e a Gabi Medina, né? Gabriela Medina. Né? Professora Karina Barbosa. No plenário aqui temos Edmundo, Cias, Sérgio Santana e a nossa
empossanda doutora Heloísa Nogueira Engel, que foi indicada pela doutora Alessandra Balestieri, com quem estive ontem, uma pessoa muito querida também aqui da casa. Dando início aos nossos trabalhos, vamos começar pela posse da doutora Heloísa, a quem convido a se dirigir aqui à mesa para a leitura do compromisso de posse, e a doutora Edmê, após, fará a saudação. Eu, Heloísa Nogueira Engel, prometo cumprir com dedicação os deveres de membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, contribuindo para a realização de seus fins através do estudo do direito, difusão dos conhecimentos jurídicos e culto à justiça. No exercício da presidência, doutora Heloísa, eu aceito o seu compromisso com muita satisfação. É sempre bom ver esse sangue novo entrando para o EB, a nossa renovação. Vou fixar aqui o PIN. Peço que a senhora assine aqui o termo de posse de membro efetivo, que é a última formalidade para a concretização de sua posse como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Um diploma de posse. Estando, então, empossada a doutora Heloísa, eu convido a doutora Edmê para ocupar a nossa tribuna e fazer a saudação à doutora Heloísa, fazendo desde logo a consideração que, para nós, essas posses são sempre importantes, porque é a renovação e a perenidade do nosso instituto. E, especialmente, sem fazer qualquer inconfidência em relação à idade, porque é uma vantagem, pessoa tão jovem, que vem com sua juventude, seu gosto pelo estudo, acrescentar e trazer ares novos aqui para o Instituto dos Advogados. Edmê, você com a palavra. Boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui nesta tribuna para saudar a nossa empossanda de hoje, doutora Heloísa Nogueira Engel. A doutora Heloísa, hoje é sócia do Nogueira Advogados, um escritório especializado em recuperação judicial e mediação. Suas conquistas acadêmicas, passo a dizer agora. Ela trabalha no Laboratório de Práticas Jurídicas da OAB Jovem, é detentora do painel sobre SAF, Sociedade Anônima de Futebol, ao lado do Dr. Geraldo Fonseca. Ela tem algumas publicações no site Migalhas. É coordenadora do Núcleo de Recuperação Judicial da OAB Jovem São Paulo. Publicou artigos sobre falência e recuperação judicial e extrajudicial. E ainda de sua publicação, A Função Social como Princípio do Direito e Comunicação. Doutora Heloísa, seja muito bem-vinda na Casa de Montezuma. Muito obrigado, Edmê. Doutora Heloísa, agora lhe convido a ocupar a tribuna e fazer a sua primeira manifestação já como
com sócia aqui do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nossa. Tá bom. Tá certo. Aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Foi? Boa noite a todos. Primeiramente, quero cumprimentar os diretores, a mesa, o presidente, a doutora Edmir, que com tanto carinho já me sinto abraçada, já me sinto parte desse instituto. Separei algumas palavras breves para solidificar o início do que eu espero ser uma longa jornada aqui dentro. É com grande honra e alegria que assumo hoje uma nova responsabilidade dentro do Instituto dos Advogados do Brasil. Uma instituição que carrega séculos de história, de dedicação à justiça e à democracia desse país. O IAB sempre foi um farol na luta dessa democracia, uma luta pelos direitos humanos e pela construção de um Brasil que a gente sinta orgulho. Ao longo dos anos, muitos nomes, e ainda hoje, ilustres, marcam o caminho da advocacia no país. E é com esse legado que eu me comprometo a caminhar agora ao lado de todos vocês. Gostaria de aproveitar esse momento e fazer uma menção especial às mulheres que compõem tanto essa mesa como a nossa advocacia. Nós sabemos que por muitos anos a nossa participação foi limitada, mas com o tempo conquistamos o nosso lugar e de forma firme temos combatido dentro da advocacia qualquer limitações por conta de gênero. Somos vozes na transformação e na conversa que é necessária para que mudanças sejam feitas. Hoje, o IAB reflete a evolução do papel das mulheres, da democracia no Brasil, sendo cada vez mais plural e inclusivo. Assumo hoje este compromisso, com a certeza de que o trabalho coletivo, o respeito, a história do IAB e a valorização da advocacia como um todo serão fundamentais para que possamos contribuir para um Brasil cada vez mais justo, ético e digno. Agradeço profundamente pela confiança depositada em minha pessoa e me comprometo a honrar essa lendária instituição. Com coragem, porque a advocacia não é para os fracos, responsabilidade e, sobretudo, com força, com a força de todas as mulheres que vieram antes de mim e que pavimentaram o caminho para que eu pudesse estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Heloísa. Eu registro aqui a presença do Aron Engel Gondim Peixoto, convidado da doutora Heloísa para esse momento aqui da posse. E a manifestação dela realmente batendo aquilo que está nos olhos do IAB, na nossa visão, esse necessário empoderamento das mulheres. Hoje temos eleita para a OAB do Rio de Janeiro, a primeira mulher eleita, a Ana Tereza Basílio, e na chapa dela, ilustres colegas também do Instituto, a Edmê também, que vai integrar o Conselho da Ordem, a nossa ex-presidente Rita Cortez, que por integrar a chapa também está eleita para o Conselho Federal, e muitas outras, a doutora Márcia Diniz, muitas outras mulheres que estão compondo a chapa e que estarão engrandecendo a próxima gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu registro aqui também no nosso plenário, fazer essa ação, o nosso querido Sérgio Santana, que está sendo presente, e nessa semana, do mesmo jeito que parabenizamos a Ana Tereza pela vitória dela, também ao Botafogo, que conseguiu uma vitória surpreendente, mágica, épica,
no sábado, né, seja lá qual fosse o vitorioso, mas tendo sido o Botafogo, para nós aqui do Rio de Janeiro, não é melhor ainda. Eu pessoalmente tenho um carinho enorme pelo Botafogo, porque meu padrinho de casamento, vizinho, Rivadavia Correia Meia, foi presidente na década de 70, meu pai foi diretor jurídico, e eu tive um grande amigo que foi presidente campeão brasileiro, que é o Durcésio, agora um outro grande amigo, presidente e campeão, não, ele é do clube, da parte social, que é o Durcésio Melo. Então é uma história que eu ando, não sou botafoguense, mas fico muito feliz com a vitória do Botafogo, e foi um jogo sensacional. Vocês realmente têm muito para comemorar, e tomara que venha o brasileiro também. Estamos todos na torcida, né? Acho que aqui no Rio de Janeiro somos todos Botafogo. Tá? Bom, seguindo aqui com a nossa pauta, temos primeira indicação de número 61/2024, do Antônio Cias, matéria, projeto de lei número 1791, de 2019, que altera a lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para dispor sobre aproveitamento de empregados das empresas públicas do setor elétrico federal desestatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização. Palavra-chave: aproveitamento de empregados públicos concursados das empresas públicas desestatizadas em outras empresas estatais. Princípio da eficiência administrativa. Cias, por favor, você pode se dirigir à tribuna para fazer a exposição dessa sua indicação. Só pelo resumo aqui já me pareceu bem interessante. Cadê a indicação dele? Tá aí. Tá? Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, doutor Agostinho, doutora Edmê, boa noite a todos. Bom, então, como foi lido aqui, é uma indicação relativa a um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, de autoria do deputado Assis Carvalho, e atualmente esse projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado. Então, a proposta, ela dispõe sobre aproveitamento de empregados do setor público de energia elétrica em outras empresas, empregados concursados de empresas públicas estatais no setor de energia elétrica, e aproveitamento desses empregados em outras empresas estatais remanescentes da privatização, porque são empregados, assim, de forma bem resumida, altamente qualificados, e tiveram até investimentos do setor público na sua capacitação profissional, e que pode se perder com a privatização. Então, com a privatização, como nós sabemos que tem ocorrido aí, a tendência é dispersar os empregados, alguns saem no PDV e podem ser reaproveitados. Então, essa é a proposta. Já tem parecer favorável na Câmara dos Deputados e também na Comissão de Assuntos Especiais. Ele diz assim, de forma bem resumida: a proposição em análise dispõe sobre a relação de emprego de milhares de trabalhadores das empresas do Grupo Eletrobras que foram privatizadas em 2022. Basicamente, pretende assegurar o aproveitamento em outras empresas que remaneçam sob o controle da União, daqueles empregados que tenham sido dispensados. Então, é o princípio da eficiência. São pessoas que, altamente capacitadas, ingressaram no serviço público, na empresa pública, através de concurso, e, de forma bem resumida, eu acho que isso traduz tudo, né? Então, é isso aí. A gente pede que seja aprovado, encaminhado aí para a Câmara, para a Comissão de Direito Administrativo. E é isso. O pedido é para a Comissão de Direito Administrativo, né? Seja submetida a aprovação. Muito obrigado, Cias. Eu indago, então, se alguém deseja, estamos debatendo apenas a pertinência,
se alguém deseja fazer alguma manifestação, algum esclarecimento por parte do indicante. Pois não, Edmundo? Eu confesso que, realmente, eu cometi, eu não digo deselegância, mas enquanto ele estava fazendo a apresentação da indicação, né, eu estava conversando rapidamente com o Sérgio e não entendi bem, mas posso prestar um depoimento sobre essa matéria, porque eu estive no, no Senado Federal, numa, numa sessão convocada pelo senador Paim, do Rio Grande do Sul, e lá se encontravam várias pessoas interessadas no assunto da Eletrobras. E eu vi depoimentos que me tocaram fundo, que me chocaram, sobretudo da presidenta do sindicato, da Associação do Sindicato dos Servidores da Eletrobras. E de outros interessados na matéria. E o depoimento que eu vi foi estarrecedor. Em que consistia? Dizendo o seguinte, que a privatização foi altamente danosa aos serviços que a Eletrobras prestava à comunidade, prestava à sociedade. E danosa por quê? Porque houve um enxugamento de 50% dos servidores. 50% dos servidores foram demitidos. Então, tarefas que eram atribuídas a 10 servidores passaram a ser atribuídas a 5 servidores. E a nova diretoria da Eletrobras começou a estabelecer metas, que aqueles 5 servidores realizassem a mesma meta que os 10 servidores faziam. A par disso, tem o problema da redução do plano de saúde. Muitos ficaram fora do plano de saúde em razão das demissões. E que isso estava refletindo no fornecimento de energia em várias cidades, como em São Paulo, os apagões no Rio, em São Paulo, em várias cidades. E que esses apagões deveriam ser debitados justamente à política que foi implantada na Eletrobras. Por outro lado, também, presidente, eu ouço, e através do ministro da Fazenda e de autoridades do mesmo nível de credibilidade, que tem uma anomalia, porque o governo é detentor de 49% das ações e, no entanto, só tem direito a 10% da votação das assembleias. Uma estupidez. Não sei se o colega abordou isso, mas isso está no documento, está escriturado no contrato de concessão de venda, de privatização. A União tem 49% das ações, mas só tem direito a 10% de votos. Então, eu vi todas essas situações, esses problemas, e não sei se o colega abordou essas questões, mas seria bom que abordasse, porque lá estavam falando na comissão do Senado, na comissão, se não me engano, de serviço social, presidido pelo senador Paim, e também estava lá o ex-senador Roberto Requião, e esses assuntos foram levantados e que sensibilizaram muito aquela plateia, aquele plenário. Eu não sei se o colega tocou nesse assunto, mas seria bom que tocasse. Se ele não tocar, naturalmente, pela questão de sensibilidade social, que eu tenho razoavelmente, se ele não tocar nesses assuntos, esses que pelo menos, o problema da admissão, o problema do plano de saúde, o problema da redução da votação da União, que só tem 10%, quando tem 49% das ações, são os assuntos que eu não sei se ele abordou, mas gostaria que ele abordasse, se não o fizer, eu o farei. Obrigado. Obrigado, Edmundo, por suas colocações. Alguém mais tem uma questão? Bom, então, Miro Virtual está pedindo a palavra, por favor. Edmundo, pelo que eu entendi aqui, acho que o projeto de lei é só, Presidente, embora... posso esclarecer? Pois não, claro. Bom, o que o doutor Edmundo falou realmente é uma realidade.
o que está acontecendo e o que aconteceu na Eletrobras é um caso totalmente atípico. É uma privatização inusitada, porque ela se deu com um aumento de capital. Então, com o aumento de capital, a União ficou vetada, proibida de também aumentar a sua participação. Os terceiros aumentaram com uma pequena parcela de 10%, eles tomaram o controle e a União permanece com 40%, sendo que ela só pode votar com 10%. E perdeu diretoria, e foi assim, um negócio bem absurdo. Mas é um outro assunto para apresentar, um outro projeto, eu não sei se já tem projeto de lei sobre isso, mas aqui, doutor Edmundo, o foco é só o aproveitamento de imediato desses empregados, igual o próprio parecer aqui do Senado, que tramita no Senado, enfatiza, esses empregados que estão sendo demitidos, alguns ainda não foram demitidos, são quase 5 mil empregados que foram impactados, são empregados, assim, uma força de trabalho experiente, qualificada e que podem muito bem contribuir em outros setores. Preservar esse conhecimento desses empregados, alguns que tiveram até investimentos públicos para a capacitação dessas pessoas na área de energia nuclear, na área de energia elétrica, e às vezes até no exterior mesmo, são pessoas que vão sendo dispensadas, ou serão dispensadas, ou já foram dispensadas, e que poderiam muito bem ser reaproveitados em outras empresas estatais, com grande eficiência para o serviço público. Então, o foco é esse. Eu acho que não seria o caso de abordar. O que o senhor está dizendo realmente existe, mas seria o caso até de uma outra indicação. Cis, obrigado pelo seu esclarecimento. Eu vou dar a palavra. Eu vejo que a indicação é restrita ao projeto de lei, a matéria é tratada no projeto de lei, e acho a colocação do Edmundo muito boa e que pode ensejar uma outra indicação sobre essas outras questões jurídicas que ele está levantando aqui. Miro, você pediu a palavra, por favor. Cumprimento o autor da indicação. É dramática a situação dos funcionários, mas eu vou insistir um pouco na linha do Edmundo, porque a decisão aqui do Instituto será encaminhada ao Senado. Então, eu creio que eles devem, sim, prestar muita atenção e levantar o que está se passando com as aposentadorias, as pensões, com fundo de pensão, que o dinheiro está sendo tomado pelos que... Tomado não é no sentido lesivo da palavra, está sendo administrado pelos que adquiriram o controle acionário, e isso pode fazer uma tragédia, porque, ao lado do plano de saúde, a que o Edmundo já se referiu, estão mudando a qualidade do plano de saúde dos titulares, dos aposentados. O dinheiro do fundo de pensão pode virar pó, porque eles querem aplicar no que eles quiserem. Isso já aconteceu no Chile, já aconteceu nos Estados Unidos também. No caso lá daquelas empresas que quebraram e tinham botado o dinheiro do fundo de pensão nas suas próprias contas. Quando elas quebraram o fundo de pensão. Se não atrapalhar o nosso autor, se ele concordar, claro, submetido a ele, eu creio que 2 ou 3 linhas podem ser acrescentadas no encaminhamento ao Senado, e votando a favor dessa indicação, que é muito oportuna, muito meritória, porque os funcionários estão atemorizados, estão verdadeiramente atemorizados. Obrigado. Obrigado, Miro. Eu acho que essa questão, nós estamos só aprovando aqui a pertinência da indicação para ir para a Comissão de Direito Administrativo. E, no parecer, essa questão pode ser abordada também da situação dos funcionários, todos esses aspectos que envolvem essa privatização. Acho que aí vai ser debatido. Pode seguir como sugestão para lá, né? Eu acolho. Administrativo, Tá. eu então defiro que vá também para a Comissão de Direito Constitucional. Eu Tá acolho também a manifestação do deputado Miro, e com relação ao doutor Edmundo, eu acho que é algo muito mais amplo, tem até uma ação direta de inconstitucionalidade hoje. Tem uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir isso, porque é uma situação muito atípica. A União tem 43% das ações, ela é o acionista relevante, ela não pode votar, ela só pode votar com 10%, significa dizer que, se houver
algum problema grande e que o acionista relevante tenha que responder, quem vai responder é a União, não os demais. Então, tem muito, sim, eu tenho um estudo feito, eu tenho um parecer até nesse sentido aí, que a gente poderia até trazer a debate e também estudar melhor aqui sobre o assunto, porque imagina só, ela que tem, assim, entre os objetivos sociais dela também o mercado, assim, como eu quero dizer, só, só ela teria, assim, ó, a responsabilidade pela modicidade tarifária, você coloca o preço onde quer e não... Bom, eu não queria Bom, dizer, mas os acho que diretores que ganhavam Bom, 60 alguém tem mil estão oposição à ganhando indicação? 300. Acho que ninguém tem oposição à indicação, acho que é só uma questão de acrescentar. E sobre o tópico que o Edmundo está falando, acho que pode ser uma outra indicação em cima até da ação que está em curso no Supremo Tribunal Federal para o IAB fazer um parecer e examinar se requer amicus curiae, toda essa matéria que está em discussão lá. Sim, já está pedido, está já pleiteado para decidir. Então, Apoio também a manifestação do Então, uma vez que não há deputado Lino, oposição, está aprovada a indicação, Cias, muito obrigado, sendo encaminhada também para a Comissão de Direito Constitucional e aguardamos, se for o caso, uma outra indicação sobre esse aspecto aí da ação em curso no Supremo Tribunal Federal. Bom, seguindo aqui com nossa pauta, temos agora pareceres para serem votados. Primeiro parecer na indicação número 24, 2023, doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana, mas está escrito aqui, e isso vai ser decidido no final, no momento de falar os oradores, pois não? Sérgio Santana, você é indicação número 24 de 2023, estudo de constitucionalidade da Lei Federal 13.415, 2017, que altera as leis número 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e a consolidação das leis do trabalho, CLT, e institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Relatora, doutora Carina Barbosa Gouveia, da Comissão de Direito Constitucional, que está no plenário virtual. Já vi a doutora Carina. Que está lá, doutora Carina? Sim. Sérgio, como indicante, convido então que venha aqui para a tribuna, obviamente será o último a se pronunciar. E, doutora Carina, eu lhe concedo a palavra para a apresentação do parecer da Comissão de Direito Constitucional. Boa noite a todos e a todas. Vocês me ouvem e me veem bem? Bem. Gostaria de saudar o presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor professor Miro Teixeira, o presidente do IAB, doutor Sidney Sanches. Gostaria de saudar a mesa, doutor Carlos Eduardo Machado, os secretários doutora Edmê e doutor Agostinho. Bom, gostaria de saudar também todos os membros presentes e gostaria ainda de saudar o meu parceiro de pesquisas, professor doutor Sérgio Santana, responsável pela indicação 24 de 2023. Eu vou fazer uma breve apresentação deste relatório, né, que já foi apresentado à Comissão de Direito Constitucional. O objetivo do parecer foi oferecer aportes teóricos e pragmáticos e que foi construído com pesquisas, debates e diálogos críticos a respeito, então, da proposta e da indicação. A indicação versa, como já disse o doutor Carlos Eduardo Machado, sobre o estudo da constitucionalidade, legalidade e conveniência da Lei Federal 13.415, e dentre os pontos essenciais eu destaco a alteração significativa do ensino fundamental e o ensino médio, que começou a ser implementada nas escolas privadas escolas públicas e privadas a partir de 2022, que está sendo realizada de forma absolutamente progressiva. Com o intuito de aprofundar e conhecer os aspectos estruturais e lutas semânticas que envolvem a complexidade do tema, foi realizado, através da Comissão de Direito Constitucional, um simpósio com 2 mesas temáticas,
que foram realizados entre os dias 20 de julho e 1º de agosto de 2023 no IAB. A primeira mesa, ela teve como cenário de discussão e reflexões e aportes teóricos o novo ensino médio e ensino jurídico, desafios para uma formação cidadã e humanista. Ressalto que dentro do contexto das mesas presentes, nós tivemos uma pluralidade de participantes que não só dialogaram, refletiram e tergiversaram sobre o assunto, como também estabeleceram um ponto fundamental de análise da nova lei, que efetivamente é uma lei transdisciplinar, que tem como foco não só o ensino jurídico, mas o ensino humano, os direitos humanos e o ensino vocacionado ao pluralismo jurídico. Bom, o objetivo, portanto, dos simpósios foi trazer de forma estruturada a integralização dos seguintes pontos que formam a base teórica da lei, que está efetivamente plasmada no ponto do federalismo cooperado e a necessidade dos diálogos institucionais, a materialização do direito humano e fundamental à educação no Brasil, inovações para o currículo e diagnósticos, itinerários formativos e formação docente, problemática determinação de ampliação da carga horária sem previsão de política pública de financiamento, principalmente dos estados e dos municípios, novas contratações e condições do trabalho docente, audiências públicas que não ampliou o espectro das visões dialógicas absolutamente necessária numa pauta de discussão como a que se refere à presente lei. O simpósio não só refletiu sobre a temática em âmbito social e em seu aspecto interdisciplinar, mas também ofereceu elementos à construção do parecer com respostas estruturantes. O relatório também foi fundamentado nos pontos críticos analisados pelas pesquisas no campo do ensino médio no Brasil, onde se concluiu em diversas pesquisas que não há possibilidade de se decantar a sua constitucionalidade, eficácia e efetividade sem um diálogo que represente uma sinfonia de sentidos entre a sociedade, a União, os estados, os municípios, gestores, dentre outros. Os principais desafios, portanto, do novo ensino médio, ele se funda e fundamenta em pesquisas pragmáticas já realizadas e consolidadas, como a falta de material didático, falta de formação e preparação adequada dos professores, dificuldade em trabalhar a interdisciplinariedade em sala de aula e adequar os conteúdos às novas tecnologias e o modo de aprendizado de estudantes, principalmente após a pandemia da Covid-19. No relatório, foi destacado 3 fatores fundamentais a partir de diversas pesquisas interdisciplinares, porque não podemos falar somente dos signos normativos da lei, mas do campo sociológico e de desenvolvimento social dos jovens brasileiros. Os desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, as precárias audiências públicas realizadas e o aumento das desigualdades e efeitos deletérios da nova lei. Portanto, o parecer ele foi fundamentado dentre esses 3 desafios. Quanto aos desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, ressalta-se que a constitucionalidade de uma nova lei ela deve observar não só o conjunto de princípios que regem a norma fundamental, como também as condições jurídicos, normativas e sociais que interferem nos processos de materialização desses direitos, principalmente com efeitos consequencialistas, principalmente quando nós temos terrenos heterogêneos no ponto da geopolítica brasileira. 2 pontos precisam ser observados: a emancipação do sujeito individual e coletivo e como a dominação do sujeito individual e coletivo se decantam. Portanto, a análise da construção ela deve ser teórica e especificamente empírica, justamente porque nós temos campos heterogêneos com relação ao ensino no Brasil. 3 são as principais problemáticas da nova lei com relação à sua constitucionalidade: ampliação da carga horária, propostas de inovações para o currículo sem que tivesse sido feito diagnóstico para essas impactantes alterações,
Não há política de financiamento para as escolas públicas realizarem essas alterações, sobretudo para as contratações. Melhor remuneração e melhores condições de trabalho docente, que poderão vir a ser fatores que afastem a escola de sua função social, o que acaba por tornar absolutamente inviável sua eficácia e efetividade. Temos ainda como ponto de foco absolutamente importante as precárias audiências públicas que foram realizadas no âmbito da aprovação e discussão dessa lei, principalmente com relação aos requisitos que pesaram o caráter da finalidade e natureza da lei, principalmente com relação à medida provisória número 746 de 2016, que chegaram sem absoluta discussão. É importante de mencionar que o Conselho Nacional de Educação exige que haja neste processo consulta pública, audiências públicas e que vai atribuir legitimidade a qualquer proposta de base nacional comum curricular, principalmente no que se refere às questões e princípios relacionados ao ensino no campo das diretrizes e bases da educação. O que se conclui é que as precárias audiências públicas realizadas inviabilizaram, seja do ponto de vista estrutural e dialógico, a participação e construção de novos consensos, o que afeta diretamente a legitimidade da lei que institui o novo ensino médio. O último ponto focado foram as desigualdades e efeitos deletérios da lei, em que pese os esforços da Câmara dos Deputados e do Senado Federal em ampliar os esforços dialógicos, ainda há um conjunto de aspectos que não garante essa formação comum e nem um ensino de qualidade e não correspondem às demandas sociais como apontadas pelo documento final da Conferência Nacional de Educação de 2024. Evidenciou-se os efeitos deletérios do novo ensino médio na maior rede pública do país, e aqui já com diagnoses empíricas solidificadas. Aumento da precarização do trabalho docente, ampliação do ensino à distância, estreitamento curricular e privatização da oferta educacional direta. É possível perceber dos 3 eixos fundamentais que a nova lei do ensino médio induz a uma maior segmentação no sistema escolar brasileiro, promovendo, de fato, retrocessos sociais e agravando ainda mais as desigualdades educacionais, sociais e econômicas no país. Solidamente fundada, seja no contexto da literatura, das pesquisas, contextos empíricos e no contexto do constitucionalismo democrático abarcado pela Constituição Federal de 1988, é praticamente uma unanimidade entre grupos de pesquisadores, educadores, associações científicas e movimentos sociais, que, dentre as conclusões expostas, foi possível destacar que a nova lei fracassa do ponto de vista dos limites estruturantes, as particularidades estruturais das escolas nos contextos ambientais e regionais, quanto ao tipo de ensino, seja público, privado ou confessional, falta de estrutura para essas mudanças nas escolas públicas e de preparação dos professores para darem aulas com conteúdos diferentes de suas formações. Evidencia uma fictícia liberdade de escolha aos alunos das escolas públicas e está a supervalorizar quem tem mais condições econômicas, aumentando o desequilíbrio no processo de formação entre os alunos das escolas públicas e das escolas privadas. A falta de política de financiamento estatal, ou seja, os estados não vão conseguir dar atendimento no mesmo padrão. Falta de debate com a comunidade escolar na criação do formato, principalmente com os professores que estão na ponta da linha, e, nesse sentido, é possível perceber um verdadeiro caos institucional e pedagógico. Por outro lado, temos ainda as sobreposições normativas que são incapazes de prover eficácia e efetividade e de se decantar na linha do tempo dos jovens brasileiros, em que pese os esforços da Câmara dos Deputados em promover recentemente novas consultas públicas e audiências à promoção dos diálogos, a revisão e aperfeiçoamento da lei
estes diálogos não foram de âmbito nacional. Dessa forma, é possível perceber a sua inconstitucionalidade e falta de legitimidade, porque a exigência do método democrático, as escolhas do processo de formação educacional do Brasil foi comprometido por quê? Primeiro, exige o federalismo cooperado, ou seja, diálogo inter e intraestatal, conferências e audiências públicas adequadas à regionalização quanto às desigualdades econômicas e sociais, além do foco nas disparidades do ensino público e privado dos jovens brasileiros. A alquimia com expertises, experiências e contextos distintos são necessários para forjar mecanismos que caminhem no sentido do avanço da construção de modelos metodológicos democráticos dispostos a compreender a complexa dimensão do ensino a partir da realidade social, econômica e educacional no país. Modelos de estruturas educacionais míticas, fantasiosas e cheias de narrativas só fazem sentido em regimes e sistemas autoritários e não em democracias. Em democracias, essa discussão é dialógica, representativa e principalmente participativa. Outro ponto estruturante é a necessidade de compreender que a lei deve estar alinhada no sentido da importância da formação cidadã, da qualificação de uma boa base formativa dos estudantes e dos aspectos estruturantes do ponto de vista das diferenças que envolvem o sistema, principalmente quanto à qualificação das escolas públicas e privadas. Em face do exposto, fundamento este parecer com opinião favorável pela já absolutamente aprovado pela Constituição, pela inconstitucionalidade formal e material da Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, com destaque aos 3 fatores fundamentais: desafios de implementação do novo ensino médio no Brasil, precárias audiências públicas realizadas que contrariam diametralmente o sistema democrático brasileiro e o aumento das desigualdades e efeitos deletérios da nova lei que estão alinhados com o CONAI e as diretrizes e bases da educação, eis que não garante uma formação geral aos estudantes, principalmente de cursos técnicos profissionais, alimentando as necessidades do mercado, abre espaço para inovações curriculares, mantém o reducionismo curricular, abre caminho à privatização da educação e oferta do ensino à distância, precariza o trabalho docente, vulnerabiliza a formação dos estudantes, induz a desescolarização e a oferta de currículos desarticulados, entre outros. É o parecer que submeto à apreciação desse plenário. Muito obrigada. Bem, muito obrigado, doutora Karina, pela apresentação do parecer. Eu indago, então, no plenário virtual, se alguém deseja se manifestar com relação ao parecer. Joicimar está pedindo a palavra. Por favor, liberar o microfone lá para o Joicimar. Joicimar, você com a palavra. Presidente, Carlos Leonardo Machado, boa noite. Querido Edmê, querido Agostinho também. Todos nos acompanham no plenário físico e virtual. Presidente, apenas para parabenizar a relatora, a doutora Karina, que defendeu esse parecer com muito brilhantismo na nossa Comissão de Direito Constitucional. E aproveitando o ensejo para fazer a observação que eu gosto de fazer sempre. O tema aqui, ensino médio, educação, é sempre o IAB, conforme o seu lema, na vanguarda dos grandes temas jurídicos, temas altamente importantes e relevantes. Então, parabéns para a relatora e peço que o plenário vote favorável ao parecer. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Joicimar. Miro também pedindo a palavra. Pode liberar o microfone do Miro. Miro, você com a palavra. Não se assustem, é só para cumprimentar também o indicante. Se eu não me engano, foi o doutor Sérgio. O indicante colocou o dedo num problema que é a solução do futuro do Brasil, que é a educação. E a doutora Karina aprofundou a exaustão, deixou sem qualquer espaço para discussão
o seu parecer. Então, para cumprimentá-los, o indicante e a relatora. Muito obrigado, Miro. Alguém mais para se manifestar sobre o projeto? Acho que o parecer é bem claro, é bem detalhado sobre eu indago da relatora se há alguma ação de inconstitucionalidade com relação a essa lei já proposta. Há algumas ações de inconstitucionalidade em curso, mas que não trabalham efetivamente a estrutura da lei, como nós fizemos. Tá. Muito obrigado pelo esclarecimento. Sérgio, você com a palavra como indicante. Senhor presidente, Carlos Eduardo Machado, e dos integrantes da mesa, Edmir e Agostinho, queria saudar aos colegas que estão aqui no plenário físico, né? O Ariberto, Edmundo e o Cias. Saudar aqui a nossa nova colega do IAB, né? Veio com seu esposo aqui, sejam bem-vindos. Tenho certeza que vão contribuir aqui para os trabalhos do Instituto. Saudar os companheiros que estão aí no plenário virtual e dizer basicamente o seguinte, né? O trabalho da professora Carina é simplesmente brilhante, né? E quando eu estava à frente da Comissão de Direito Constitucional e submeti aqui ao plenário do Instituto a pertinência dessa indicação, até atendendo também ao que o governo federal, né, através do presidente Lula, através do ministro Camilo Santana, de que a sociedade tem que discutir a reforma do ensino médio, então o IAB também vai discutir a reforma do ensino médio. Esse é um tema fundamental, como já foi colocado aqui pelos meus antecessores. E, naquele momento, eu entendi que nossa comissão, em que pese ter 120 membros, mais ou menos, 115, 120, olha, eu acho que a professora Carina, ela tem o perfil, ela tem a expertise para aprofundar o tema. E ela, no começo, ficou um pouco reticente, né, porque realmente é um enfrentamento que tem que ser feito de uma forma muito detalhada, né, muito pedagógica, né, muito dentro de um perfil, né, acadêmico, né? E eu falei, vamos fazer algum tipo de atividade. E nós fechamos de forma conjunta, fazemos 2 simpósios. Então, nós tivemos aqui o nosso querido professor Zé Geraldo, ex-reitor da UNB, que também é membro da Comissão de Direito Constitucional. Tivemos aqui representante do Colégio Pedro II, que é uma excelência dentro dessa área aqui no Brasil, né? Tem previsão constitucional. Tivemos aqui representante do CEP, do Sindicato dos Professores, também para trazer o depoimento, né? As agruras que os professores estão tendo em relação ao que acontece na prática e ao que poderia acontecer, né? Enfim, tivemos aqui 2 momentos diferenciados, com mesas tratando sobre a questão da reforma do ensino médio. Vários companheiros vieram aqui, vários membros do Instituto, da sociedade civil, e puderam ter o microfone para contribuir de alguma forma, e isso foi importante, inclusive, para que esse parecer tivesse mais subsídios, que também foram complementados na nossa reunião da Comissão de Direito Constitucional, que teve a oportunidade de aprofundar ainda mais o tema. Todos nós aqui sabemos que a educação nesse país, infelizmente, não é política de Estado. Infelizmente, ela continua sendo política de governantes. Então, você tem sempre a possibilidade de que o próximo presidente, o próximo governador, o próximo prefeito, ele modifique aquilo que está sendo implementado de uma forma adequada, que poderia ser intensificada, aperfeiçoada sob o ponto de vista pedagógico, sob o ponto de vista metodológico, sob o ponto de vista da valorização dos profissionais da educação, dos professores, mas nós temos aí essas contradições, né? Contradições que fazem parte da história do país, né? Todos nós sabemos que temos uma elite medíocre, que nunca apostou em educação, uma elite que nem gosta desse país, não tem identificação com esse país. Então, a preocupação é com o mercado financeiro, é com a lucratividade, não tem uma identidade com a formação dos nossos jovens. E eu, que sou professor há 29 anos e 9 meses ininterruptamente, eu percebo isso em sala de aula, porque muitas vezes temos alunos, né, jovens que estão vindo do ensino médio fundamental sem uma perspectiva. Então, ao invés de intensificar aquelas carreiras
aquela grade curricular de humanas, social, né? Mais filosofia, mais sociologia, ampliar o conhecimento, direitos humanos, fundamentos de constitucional, etc., etc. Isso daí, a preocupação é diminuir. E mesmo a área de matemática, que é importante, né? Um Brasil que quer, um país que quer se tornar, que quer ser um player, que quer ser uma liderança regional, que quer ter o impacto que tem o Brasil hoje participando dos BRICS e outros fóruns do Sul Global. Precisa ter engenheiros, precisa ter uma formação mais densa na matemática também. Ou seja, são enfrentamentos que são fundamentais para a nação, para o país ter pretensões, inclusive, nesse cenário geopolítico. E eu acho que nós estamos dando uma grande contribuição do Instituto ao enfrentar esse tema. Parabéns, Karina, parabéns à Comissão de Direito Constitucional, parabéns ao Instituto por ter trabalhado e intensificado nossas preocupações com tão importante tema para esse país. Muito obrigado, Sérgio. Parabéns a você pela indicação de trazer aqui tema tão relevante. Eu acho que pelas manifestações que eu estou vendo, acho que ninguém se opõe aí, acho que o parecer está aprovado por aclamação, eu não vejo nenhuma oposição. Muito obrigado, doutora Karina, parabéns, tá? Pelo parecer, pela exposição, acho que tema relevante, e vamos cumprir aqui os ofícios que estão designados no final do parecer. Temos mais um parecer para ser votado. Indicação número 26 de 2024, da doutora Leila Pose Sanches, que nos acompanha aqui no plenário virtual. Eu registro também a presença da doutora Leila Bittencourt, que é atuante membro de várias comissões do Instituto, sempre presente aqui às nossas sessões pelo plenário virtual, em breve aqui no plenário físico novamente. E indicação 26 de 2024, projeto de lei número 3.120 de 2024, da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, torna persona non grata entidades listadas, organizações não governamentais e fundações e proíbe o exercício de suas atividades no território da cidade do Rio de Janeiro. Relatora, doutora Leila Bittencourt, da Comissão de Direito Constitucional. Eu, então, doutora Leila, lhe passo a palavra, com muita satisfação, para a senhora apresente o parecer. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, meus colegas de comissão, meu presidente, doutor Miro Teixeira, da comissão, e todos os meus companheiros, e a excelentíssima doutora Leila Pose, que apresentou essa indicação com muita coragem. Diz ela que não guarda qualquer correlação ou fundamentação jurídica necessária para justificar um impedimento do livre exercício das mencionadas organizações. Ao contrário, para justificar uma proposta legislativa sobre a matéria do qual não é competente a Câmara Municipal. Então, eu vou resumir bastante o parecer, começando pelo meio, né? Eu vou começar por uma poesia que eu gosto muito dele, que é uma poesia deixa eu ver se eu... tá aqui, do Bertold Brecht, que resume todo o parecer. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não sou negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu não sou operário. Depois, prenderam os miseráveis, eu não me importei com isso porque não sou miserável. Depois, agarraram os desempregados, mas eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, aí está um resumo do meu parecer, que me salta aos olhos essa expressão do grande teatrólogo, poeta, influenciado por James Joyce, Picasso, Karl Marx, enfim, que mostrava na poesia dele a realidade, e essa é a nossa realidade, é a da excludência. Se nós não nos importarmos com ninguém, ninguém vai se importar também conosco e com a coletividade. Daí a noção do coletivo, da preocupação com o coletivo. Esse projeto, famigerado projeto, ele é também absolutamente inconstitucional, porque ele trata de interesse local, mas o interesse local não pode contrariar o interesse geral, ou seja, a lei municipal não pode restringir
o que a Constituição e a norma geral já estabeleceu. Pode ampliar direitos, mas não pode reduzir. Essas organizações internacionais foram, à luz da nossa legislação federal, foram permitidas, houve uma série de requisitos para que elas fossem autorizadas a atuarem em todo o território brasileiro. Portanto, não pode o município proibir isso de maneira expressa. Pode, sim, um agente administrativo, como, por exemplo, um prefeito, não querer contratar por questão de conveniência ou oportunidade, mas não pode ser proibido de fazê-lo. Por quê? Porque todas essas organizações estão autorizadas em todo o território nacional. É interessante e curioso também o absurdo desse projeto, porque, na verdade, ele mostra a excludência, né? A excludência com base ideológica, que é proibida pela nossa Constituição. Né? Quando ele faz referência à OMS, à ONU, como instituições com uma crítica ferrenha, como fossem um comunismo, né? Ele faz a mesma crítica se baseando no autoproclamado professor Olavo de Carvalho. Professor Olavo de Carvalho se autoproclamou e cometeu uma série de delírios a ponto de ele achar, inclusive, que Beatles, eles eram satânicos, tinham ideias satânicas, né? Ele considerava uma série como Rockefeller e outros tantos como comunistas, quer dizer, era um delírio absoluto. E o vereador se escuda e faz, na sua justificativa, a referência ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, que é aquele daquela técnica do rebanho na Covid, acabou morrendo isolado da própria doença que ele negou a existência, né? E ele morre isolado do próprio Covid, a tristeza. Então, todas essa lista que inclui Fundo Mundial para a Natureza, Brasil, Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, dentre elas, né? Fundação Ford, Greenpeace, todas são ONGs e fundações de proteção do meio ambiente e de proteção da pesquisa. É justamente ciência e pesquisa que esse grupo liderado pelo autoproclamado filósofo Orlando de Carvalho detesta, odeia, fomentando inclusive o ódio. E com isso, eles consideram todas essas instituições, eles consideram como sendo comunistas ou financiadas pelo comunismo. E por isso não poderiam atuar no território da cidade do Rio de Janeiro, o que viola a Constituição, até porque a nossa Constituição ela é pluralista até mesmo no nosso preâmbulo, porque o preâmbulo diz que nós temos uma sociedade pluralista. E o que é o preâmbulo? Ele não tem aplicação imediata, porém, ele é indício, ele é caminho para interpretação constitucional. E o nosso texto todo fala em sociedade pluralista e os fundamentos do Estado com pluralismo político. Então, não é possível impedir a atuação de ONGs, de pesquisa, de estudos, de proteção ao meio ambiente, com a justificativa de que elas seriam comunistas, e ainda que fossem, também isso não é possível, que a Constituição veda. A Constituição estabelece o pluralismo partidário, inclusive, salvo para aqueles partidos de natureza político, de natureza militar, né? Aquelas milícias, né? Salvo isso, qualquer partido pode existir. Portanto, a justificativa de serem comunistas e não são, essa justificativa não procede para a proibição, além das questões
de técnica jurídica, né? de técnica constitucional. Esse projeto legislativo resulta, na verdade, de uma anemia intelectual e cognitiva, numa oligofrenia terrível, de delírios sobre inspiração de uma outra mente delirante, que é o guru desse grupo, Olavo de Carvalho, que mencionado na justificativa do texto. Um texto que é, na verdade, meus caros amigos, um escárnio desolador comparado a um linchamento verbal a organizações sérias, expressamente ao Fórum Econômico Mundial, à ONU e à OMS, com todos os defeitos que possam existir dentro da ONU. E é de caterva. E diz ele, entidades moralmente falidas e mal intencionadas de ação pérfida. Ora, é um projeto em desalinho, um projeto municipal para com as pautas internacionais acolhidas pelos países civilizados e uma fobia paranoica que rejeita. Quem não pensa comigo é meu inimigo. Essa questão do inimigo interno é a mesma criada no nazismo pelo Carl Schmitt, grande constitucionalista, citada nas palestras e conferências, mas que era o braço direito de Hitler, e isso ninguém diz. Ele tem livros, na nossa biblioteca tem até livros do Carl Schmitt, tem trabalhos interessantes, eu li, mas ele é nem todo antiliberal, contra o liberalismo, é democrata. Ele era contra o Estado liberal e era nazista. Por isso, o braço direito criou a ideia de inimigo interno. Esse inimigo interno que está no bojo desse projeto, que está no bojo da ideologia desse grupo e que nós rejeitamos, porque quem não pensa conforme eu penso não é meu inimigo, é meu companheiro na construção do bem e ponto final. Então, resumindo, é isso, nós rejeitamos porque a violação do artigo 1º, inciso 5º da Constituição, artigo 3º, inciso 4º, inciso 5º, artigo 5º, inciso 3º, artigo 22, inciso 27, eu sou meio complicada para ler algarismos romanos, eu prefiro fazer como Sérgio Bermudes, 5 V, 3 pauzinhos, para mim eu sei que eu não vou errar, enfim. Mas é isso, eu agradeço a atenção e espero que esse projeto seja rejeitado. Agora, mais do que ser rejeitado, é trazer à baila, é trazer à opinião pública, é trazer ao conhecimento dos outros companheiros de que existe, vigora, é disseminado pelo nosso país uma ideologia perversa que fomenta o ódio, a desagregação, a desunião na nossa terra. E, além disso, que esfacela a tessitura social ao disseminar a discriminação de todas as formas, inclusive a discriminação filosófica e ideológica, reduzindo o modo de pensar de cada indivíduo e dos grupos e das associações. E hoje, infelizmente, essa ideologia está minando as associações, conforme IAB, OAB e todas as associações e grupos, minando, não no sentido pluralista, de que todos podem pensar de maneira diferente, né? Lembrando Caetano, né? Aquele do espelho, né? Como é que ele fala? Acha feio que não é espelho, né? Enfim, mas tudo isso está sendo disseminado, inclusive nas casas legislativas, né? E em alguns setores, em alguns municípios e estados pelo Brasil. É fomentado a desunião, o ódio e a discriminação de uma forma que nós nunca vimos, para não querer repetir que nem o Lula, nunca vi isso no nosso país dessa forma tão presente, tão arraigada, nem no período de 64, que foi um período difícil de trevas, eu nunca vi tanto ódio como hoje paira nas nossas instituições, nas nossas associações, nas universidades, em toda parte do nosso país. Eu acho que isso, o nosso Instituto, excelentíssimo presidente Carlos, tem esse papel de disseminar a paz, de disseminar a harmonia e, sobretudo, a convivência pacífica. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Leila.
pela sua magnífica exposição, absolutamente de acordo com todos os ideais que nos guiam aqui dentro do Instituto, não é? Estamos irmanados aí com todos esses princípios, esses ideais que você acabou de expor. Sérgio Santana pediu a palavra e Joyce Mar também pede a palavra. Tá, se tem mais alguém, depois a Leila Pose, que é quem fez a indicação. Sérgio, por favor. Senhor presidente, eu vou utilizar 2 exemplos relacionados ao parecer anterior da doutora Carina e fazer o link com essa brilhante exposição, né? Parabéns, Leila, pelo seu trabalho, pelo seu estudo, né? Outro brilhante parecer também, oriundo da Comissão de Direito Constitucional. Só lembrando que o IAB já marcou posição pela inconstitucionalidade, a Comissão de Direito Constitucional fez um parecer que foi aprovado pelo plenário, pela inconstitucionalidade da Escola Cívico-Militar. E também tem posição pela inconstitucionalidade do Escola Sem Partido. E aí, com esses 2 exemplos, eu faço o link para essa proposição legislativa, né? Infelizmente, nós temos a experiência, né, desses últimos anos, e decorrente ao meu juízo da Lava Jato, né, que a Comissão de Direito Constitucional fez aquele parecer brilhante, que foi aprovado aqui também no plenário, com todas as inconstitucionalidades, as irregularidades, os crimes de lesa pátria e todos os danos causados a esse país. Mas o que a Lava Jato provocou de pior dano foi, inclusive com o lawfare, né? O lawfare da grande mídia, né? Foi proporcionar a ascensão de uma extrema-direita, né, que estava no armário, né? Aquelas pessoas sempre foram assim, mas elas tinham um certo pudor, né? Agora elas não têm pudor, né? Agora elas estão aí, infelizmente, atazanando a vida da democracia brasileira, né? Democracia brasileira, a frágil democracia brasileira convive com isso e vai ter que conviver com isso. Eles não vão voltar para o armário. Então, essa é uma questão que nós precisamos pensar. Por quê? Porque instituições como o IAB, elas não serão como eram anteriormente. E isso vai se retratar, presidente, agora, na próxima gestão, seja lá quem for o presidente, isso não é o mais importante. O mais importante vai ser justamente a Estatuinte. A Estatuinte vai ter que mudar e prever o IAB dos próximos 180 anos. Esse é um fato da maior relevância, porque o IAB dos próximos 180 anos vai ter que ter uma articulação nacional, principalmente por conta das nossas representações regionais, porque eu vou lembrar aqui que nós já tivemos a oportunidade de nos manifestarmos por várias análises de constitucionalidade de legislações estaduais e municipais. Vou dar o exemplo também no parecer da Comissão de Direito Constitucional, que foi pela inconstitucionalidade do amianto crisotila. A Leila vai lembrar, né? Se não me engano, também a Comissão de Ambiental se posicionou. O amianto crisotila, uma legislação de Goiás, Edmundo, de Goiás. E essa é também uma legislação, dentro do âmbito federativo, repleta não só de inconstitucionalidade, mas de sandice. A Leila leu aqui sandice. Aquilo ali que foi proposto é lamentável. Ou seja, nossa preocupação de fazer o estudo de análise de constitucionalidade, mais do que nunca na história do IAB, vai ter que fazer a apuração no âmbito municipal e no âmbito estadual, porque vários parlamentares de extrema-direita eles estão conseguindo ingressar nas casas legislativas, propondo todo tipo de sandice e todo tipo daquilo que o Olavo de Carvalho chamava de marxismo cultural. E eles, dentro da lógica do que eles entendem que tem que combater o marxismo cultural, as universidades é um antro de comunistas, etc., etc., eles estão propondo isso. Então, eu queria parabenizar a Leila, manifestar aqui a minha preocupação, porque o Instituto vai ter que se deparar com isso na Estatuinte, e eu acho que nós temos que estar preparados para esses embates para o futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Muito bem colocada aí sobre a Estatuinte, não tenha dúvida, né? Nós teremos a Estatuinte e precisamos realmente cuidar, né, de uma atuação mais efetiva no processo legislativo. Mas é uma coisa que nós temos. Vou passar a palavra, Miro.
Nós temos sempre, a cada renovação, o IAB já passou pelo período de escravização, já passou pela República, Estado Novo, não é? Golpe militar de 64, e vamos em frente lutando, né, por uma sociedade mais justa, por um Estado democrático de direito, procurando nos reforçar, não é, na nossa atuação. Miro, você com a palavra, por favor, e depois Joicemar. Desculpa, Joicemar, você tinha pedido antes, mas quer falar antes, Joicemar, para seguir? Então, A minha observação, Primeiro, pode ir primeiro, eu vou depois. a minha Obrigado, observação Joicemar, não é obrigado. temática. Miro, você com a palavra. A minha observação não é temática. É dirigida ao Instituto. O Sérgio falou na Estatuinte. Eu tenho a experiência de constituinte. E na Constituinte existia o modelo da Comissão Afonso Arinos, o projeto da Comissão Afonso Arinos. E o doutor Tancredo, ali conversando, disse, olha, é ótimo, maravilhoso, mas para mobilizarmos a opinião pública, devemos fazer uma Constituição que não seja elaborada. Quer dizer, o projeto tem que ser conformado. Então, os cidadãos podem mandar as suas sugestões constitucionais. Eu apresento aqui ao IAB essa proposta de, na época oportuna, abrirmos prazo para que todos os associados possam mandar as suas sugestões para um dispositivo, para alterar um artigo, um parágrafo, ou até para inovar. Deixo aqui essa proposta que não deve ser votada, não é para ser votada, aí é coisa para o próximo presidente deliberar. Obrigado. Sim, Miro, com certeza. Eu acompanhei a última reforma do Estatuto e foi exatamente assim o procedimento, né? Há um prazo para que as pessoas apresentem propostas e tudo isso é debatido no plenário amplamente. Mas obrigado por sua sugestão. Joicemar, você com a palavra. Presidente, eu quero saudar a Leila, primeira vice-presidente da nossa Comissão de Direito Constitucional, que também defendeu com muita precisão o parecer no âmbito da comissão e o faz novamente aqui em plenário. Eu acho que juridicamente o assunto está claríssimo. Há uma inconstitucionalidade flagrante. Porém, eu acho muito importante, e a Leila foi muito feliz nesse quesito, em frisar o aspecto ideológico por trás disso, né? Porque eu sempre vou dizer, é um equívoco enxergarmos o direito de forma abstrata, né? Como se o direito não dissesse respeito às contradições que se passam na tessitura social. Quando a Leila falou corretamente, a sandice, né, que permeia que inspira esse projeto de lei, isso reflete uma mentalidade, um pensamento político muito claro. Esse é um dos sintomas, presidente, do fascismo eterno, daquele texto clássico do Humberto Eco, que é o nós contra eles. É a visão do outro como não um adversário político, mas como um inimigo a ser destruído. Estamos falando, senhores, do campo político que queria metralhar a petralhada. Não consegue metralhar, ainda não consegue, e quizá jamais consiga. Lutamos para que jamais consigam, mas eles fazem de outra forma, vão banir os petralhos. Porque para eles, para esse campo, Fundação Ford é comunista, Greenpeace é comunista, e assim por diante. Então, é um horror. Eu acho terrível que tenhamos hoje, na Câmara, na Câmara Municipal, em Brasília, nos diversos setores, esse tipo de pensamento. Então, vamos combater sempre isso em prol da democracia, em prol da justiça social, como tem sido o nosso papel. Parabéns, Leila, e parabéns à outra Leila pela indicação. Isso mesmo, Joicemar, estamos de acordo. E realmente temos uma matéria que está sendo discutida, obra das Leilas, das Charás aí, não é? Tanto a Leila Pose, indicante, nossa diretora de Direito Cultural, e a Leila Bittencourt. Alguém mais para falar? Não temos mais manifestações com relação. Com a palavra, então, a Leila Pose, que foi quem fez a indicação. Leila, você com a palavra. Boa noite a todas e todos, boa noite, presidente. Bom, primeiro, parabenizar a Leila, a doutora Leila Bittencourt. Eu já havia lido o parecer está
maravilhoso, ela foi cirúrgica nos pontos. Acho que todos que comentaram, não me sobra muito a acrescentar. Já tocaram, né, nas questões mais delicadas que a gente tem. O parecer está excepcional, ele aponta a questão jurídica e que é flagrante para nós. Mas o Sérgio, o Joicemar, trazem uma reflexão que é interessante. Veja só, né? Ele é flagrantemente inconstitucional, não só para nós, não é verdade? Qualquer jurista, né? Qualquer advogado, por mais inexperiente que seja, consegue fazer a leitura desse projeto, identificar muito rapidamente as sandices, como bem colocado aqui. Mas veja só o risco que nós estamos correndo, a nossa democracia corre hoje, porque nós temos, apesar do projeto ser uma total sandice, né, ele vai a plenário na Câmara Municipal e certamente haverá quem o defenda. Então, eu acho que, eu não sei qual foi o encaminhamento, qual será o encaminhamento do parecer, imagino que seja para o relator do projeto, mas eu faço uma sugestão para que ele vá, independente da presidência da Câmara e do relator, mas que vá para a Comissão de Constitucionalidade da Câmara, né, para que, quando chegue esse projeto lá, eles já tenham acesso ao parecer da Leila, porque, assim, é muito absurdo o que está acontecendo, né? Não há fundamentação para o pedido, as instituições, há um rol taxativo, já seria um absurdo se fosse de uma forma genérica posto no projeto. Mas é pior ainda, porque tem um rol taxativo de instituições que são reconhecidas internacionalmente pelos seus trabalhos, mas se a gente tiver atenção a este rol, fica muito claro, como todos também já identificaram, que são instituições que estão voltadas à defesa do meio ambiente, isso no mundo todo, e foram instituições que, no período do governo Bolsonaro, foram muito firmes no momento das iniciativas do governo Bolsonaro contra o meio ambiente, né? Tivemos aqui no nosso plenário belíssimos pareceres defendidos da Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Direito Ambiental, e que foram, inclusive, prestigiados, né, pelo governo, na verdade, não pelo governo, mas sim pelas câmaras legislativas, né, federais, tanto Senado quanto Câmara dos Deputados, acolhendo as nossas observações nos nossos pareceres. Então, assim, acho que é muito importante a gente ter essa atenção. Hoje, o Sérgio colocou bem, o nosso radar ele vai ter que ser ampliado, a gente vai ter que ter vários radares, né, 3 esferas de radares, né? Então, que já existiam, agora a gente tem mais a esfera municipal e a estadual, que a gente tem que ter muita atenção, porque essas sandices acontecem a todo tempo, né? Então, e nem sempre a gente tem acesso à informação de que elas estão acontecendo. Então, a gente vai ter que ter aí, cada comissão, uma atenção maior às esferas municipais, e aí vamos lá, né? Municipais, lembrando que o Instituto é nacional, né? Então, no Brasil inteiro. Então, a gente realmente vai ter que ter um olhar, eu concordo com o Sérgio, para esta questão na Estatuinte, de uma forma de abarcar esse acompanhamento a nível nacional. É só isso, e mais uma vez, deixar aqui o parabéns para a doutora Leila Bittencourt, que sempre brilhante nos seus pareceres, mas ela especialmente nesse, teve, inclusive, o humor de trazer colocações nele, né? Porque chega a ser engraçado, né? É tão louco que só rindo para acreditar que possa ser verdade. Mas, enfim, é isso mais uma vez. Obrigada, presidente. Termino aqui. Boa noite a todas e todos. Não, muito obrigado, Leila. Parabéns pela sua indicação, pela manifestação. Realmente, eu também vejo certas coisas que eu via como meras sandices, que
inofensivas, mas o que nós vimos depois do 8 de janeiro é que essas sandices, às vezes, se tornam muito mais perigosas e atuantes, e precisamos estar atentos ao que parecem sandices inofensivas, né? Não foi o que parecia também um louco da Bavária, acabou ocupando a Europa inteira, né? Fazendo das suas sandices uma maldade indescritível no mundo, né? Que isso está na história. Então, precisamos estar atentos com essas sandices o tempo todo, né? E controlando-as. Obrigado. Eu acho que também pelas manifestações não vejo nenhuma oposição ao parecer. Edmundo, a Leila já falou que era indicante. Você tem alguma oposição ao parecer, não? Quê? Enaltecer? Não, se você quiser enaltecer, peço só para que seja breve, não vou te ficar cerceando. Essa foi direito de uso da palavra, né? Presidente, Carlos Eduardo Machado, quero cumprimentar a mesa em nome de Vossa Excelência. Eu tomei a iniciativa de ocupar essa tribuna em razão do substancioso pronunciamento da doutora Leila. E o faço para fazer algumas considerações em torno do constitucionalismo, da nossa Constituição. A nossa Constituição tem várias características, mas uma delas se sobressai, que é a sua supremacia. Essa é a característica marcante de uma Constituição, a supremacia. Ela é suprema em relação a todo ordenamento jurídico, a todos os órgãos constituídos, o executivo, o legislativo, o judiciário. Todos os órgãos constituídos se subordinam à Constituição, porque ela é suprema. E, por ser suprema, foram criados dois instrumentos de defesa da Constituição, que são o controle direto de constitucionalidade e o controle difuso de constitucionalidade. Estes dois instrumentos foram criados, um em 1920 na Áustria e outro em 1803 nos Estados Unidos. O difuso nos Estados Unidos e o concentrado na Áustria. Justamente para proteger a Constituição, para preservar a Constituição, para defender a Constituição de eventual violação, eventual agressão. No Brasil, esses institutos chegaram o controle difuso através das mãos de Rui Barbosa, na Constituição de 1891, e o outro controle direto em 1965, através da emenda número 15. E a Constituição, presidente, nós temos que ter apreço, porque ela é quem contempla os nossos direitos, defende a cidadania, organiza o Estado, contempla os direitos fundamentais da sociedade. Por isso, nós temos que ter apreço à Constituição. E, por outro lado, presidente, a democracia não se caracteriza tão somente pelo direito de votar e ser votado. Não se caracteriza pelo fato de se garantir a lei e a ordem. Não. A democracia se caracteriza também e principalmente pela criação de direitos, pela conquista de direitos e pela preservação de direitos
em favor da sociedade. Presidente, nós estamos à véspera da eleição desse instituto. Conheço eventuais candidaturas e cogitações, mas não conheço o programa. Sei apenas o seguinte: este instituto tem 181 anos de história e presume-se que uma instituição que sobrevive 181 anos, ela sobreviveu porque tem valores, tem história, tem passado, tem serviço prestado à sociedade. Por isso, eu espero que a nova diretoria que vier a ser eleita assuma um solene compromisso em defesa das instituições, em defesa dos valores nela contemplados, em defesa da democracia, que, como disse o meu colega Carlos Aires Brito, é o princípio dos princípios, porque sem democracia não há sobrevivência. E eu deixo a tribuna, presidente, que estou com muita sede de democracia. Muito obrigado, Edmundo. Eu tenho certeza que qualquer candidatura que venha a ser vitoriosa no pleito saberá respeitar aqui, à frente do Instituto, a sua tradição, a luta pela democracia e a defesa dos valores constitucionais da Constituição de 88. Obrigado, Edmundo. Bom, seguindo aqui, temos uma questão. Propostas de novos sócios para serem votadas são 4, 6 e tem mais listas de doação. Tem uma questão que surge, que eu vou esclarecer agora aqui para as pessoas que estão no plenário virtual, talvez não estejam vendo, e quem está aqui no plenário físico. O Ariberto está aqui presente, querendo usar da tribuna, fazer a palavra, fazer um discurso. E, como vocês sabem, por uma decisão da Comissão Estadual, ele está suspenso. Então, ele não pode, eu não posso permitir que ele use da palavra. Você vai subir a tribuna? Então, estou encerrando. Então, para não criar um constrangimento, eu peço desculpa a vocês que estão no plenário virtual. E a sessão está encerrada. A votação vai ser depois. Sessão encerrada. Vossa Excelência está na violência. É inacreditável que isso aconteça no Instituto dos Advogados Brasileiros. Eu tenho 55 anos.